Olá, amigos de Jerry Nu! Eu sou o professor Rafa e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre transporte de coletivo de passageiros. Nossa, mas aí vocês vão falar para mim, mas professor, o que você entende de trânsito? O que você entende de ônibus? Gente, eu trabalhei muitos anos no departamento de trânsito. Antes de ser professor, meu foco sempre foi trânsito. Eu fiz pós-graduação. Primeiro, eu fiz administração com ênfase em comércio exterior, na Facamp. Eu gostei muito desse lance de comércio exterior e tal, mas aí eu comecei a esbarrar na parte de trânsito e eu me apaixonei pelo trânsito. Então eu fui lá fazer pós-graduação em engenharia de trânsito na Auto Trânsito Campinas, aqui pertinho, uma escola muito boa, muito gostosa de fazer. Você sai de lá com uma clareza muito legal. E aí eu comecei a desenvolver um trabalho em autoescola, como instrutor de trânsito. Tenho certeza que tem muitos aí que tirou a sua CNH comigo, né, aqui em Jerry Nu. E aí eu comecei a gostar muito disso e fui me especializando cada vez mais. Entrei na Rápido Luxo Campinas como instrutor de trânsito, então eu preparava motorista, eu dava aula para motoristas de ônibus, né? E eu fiquei muitos anos nessa área, sempre muito apaixonado pelo trânsito. Então, hoje eu tenho um pouquinho de conhecimento para falar um pouco sobre trânsito, sobre o porquê dos adesivos da Artesp na porta dos ônibus, né, que fica ali do lado do motorista, o porquê que eles têm que carregar esses emblemas e autorização de trafegar em rodovia e fazer transporte público, né, urbano e suburbanos e tudo mais. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre o transporte público de Jerry Nu. Vamos falar um pouquinho sobre transporte público de Jerry Nu? Se vocês não sabem, a Fênix foi vendida. Foi vendida, graças a Deus. Por que eu estou dando graças a Deus? Porque eu acho que já passou da hora de Jerry Nu melhorar, de ter um transporte público melhor. Porque a gente, se for depender da prefeitura para termos uma prestação de serviço no transporte público de qualidade, a gente está enrolado. Por quê? A própria prefeitura não coloca um fiscal dentro do terminal. A própria prefeitura não fiscaliza os horários da empresa de ônibus de transporte público, porque ele vive mudando. Eu desafio você hoje, entra aí agora no aplicativo da Fênix e veja como é que estão os horários da Fênix. Não tem, tudo muda. Eu fui pesquisar aqui, dá uma olhada na minha pesquisa. Comecei a pesquisar e vi que já faz muito tempo, ele está desatualizado. E aí você pega e vai lá então no terminal rodoviário. Você vai lá e procura um letreiro, uma divulgação dos horários, não tem. As pessoas sofrem demais com os horários de ônibus da Fênix. As pessoas sofrem demais, foram anos assim, décadas. Não dá nem para mim falar mal dessa prefeita, porque fazem décadas que está assim sucateado, uma prestação de serviço horrível, de péssima qualidade, ônibus com pneus carecas, motoristas sem uniforme, dessa grossura de pó, de terra dentro dos coletivos, o elevador para transportar o deficiente físico não funciona, mas também quem puder aqui, que ônibus que aguenta umas estradas ruins como o de Jerry Nu, onde a própria entrada do terminal rodoviário é cheio de buraco. O ônibus ele entra, já quebra o feixe de mola logo na entrada do terminal, meu Deus do céu. Então assim, não tem, você vai lá, onde que está o fiscal aqui? Não tem fiscal. Onde que tem alguém que eu possa perguntar sobre o horário, que horário que vai sair o Trieste, que horário que vai sair o Campo Largo? Não tem para quem perguntar. Existe lá um guichê da Aviação Atibaia, mas a Aviação Atibaia é suburbano. Esses aqui são tudo de Atibaia. Tudo de Atibaia. Esses do azul é a Fênix, né? É a Fênix, da Fênix não tem aqui? Não, aqui não tem. Aqui é outro jeito. Se quiser então pegar horário de Jerry Nu, não tem. Não, aí tem que ir lá na garagem deles e pegar pelo site, ou pegar pelo site ou pegar a tabela lá. Tá bom então, muito obrigado. Não. Então eu tenho os horários para mim poder ir para Campo Limpo, para eu poder ir para Jundiaí, para eu poder ir para Atibaia.
Mas eu não tenho os horários para eu circular dentro da minha cidade. Eu não tenho. É inadmissível isso. Por que isso? Onde está a fiscalização? Onde estão os vereadores de Jarinu para fiscalizar essas questões? Porque quem que é o maior interessado em fazer funcionar o transporte público de Jarinu? É o poder público, tanto prefeito quanto vereadores. E está assim, ó. Porque ônibus, eles têm que andar somente com 15 anos de uso, que não é o que acontece em Jarinu. Esses modelos que estão aí não tem o adesivo da Artesp ali próximo, embaixo da cabine, da janela do motorista do ônibus, não tem, porque ele não está adequado às normas da Artesp. E isso foi uma denúncia de um morador lá do Campo Largo, que me falou, e eu fui questionar a Fênix, os motoristas. Por que não teve essa linha nesse determinado horário? Por que não teve? O que aconteceu? Ah, professor, mas quase não tem passageiros nessa linha, nesse horário, entendeu? Fica muito difícil, a gente anda com ônibus para lá e para cá e não tem passageiro. Olha, desculpa, gente, pelo amor de Deus. Se for determinado um horário, a linha existe, ela está sendo paga para existir, ela tem que cumprir. Com o passageiro ou não, ela tem que cumprir, ela tem que fazer. E isso é passivo de multa. Só existe multa se tiver fiscal, mas não tem fiscal, nem da prefeitura e nem da empresa. Não é triste? Eu dou risada para não chorar, porque se a gente for ver o que está acontecendo em Jarinu, é um descaso. Não tem educação profissional, não tem transporte público com a atualização das épocas de hoje. Por que eu falo época de hoje? Porque vivemos na era digital do celular. Então, assim, tem que ter um carregador, tomadas de celular. E isso é assim em Campo Limpo Paulista, em Jundiaí, em Atibaia. Você chega lá, você vai e espeta o seu carregador ali do lado da janela. Todas as poltronas têm uma tomadinha para carregar o seu celular. Você vê que as janelas são lacradas. Oh, mas eu não tenho como abrir. Não vai abrir. Porque quando tem a janela, induz o passageiro a colocar o braço para fora, causando acidente. Então não pode mais ficar colocando o braço para fora, passageiro mexendo com as pessoas na rua. Criançada faz muito isso em horário escolar. Então as janelas são lacradas. Então, se elas são lacradas, tem ar-condicionado, tem Wi-Fi, tem tomadas para carregar celular. Cadê isso em Jarinu? É a nossa realidade? Não é a nossa realidade. Só que é bom lembrar que nós estamos em 2024. Nós não estamos aqui para aceitar uma prestação de serviço de 1993, tá? Quando era legalizado por normas daquela época, que os ônibus ficavam com as janelas abertas para você mexer com quem estava na rua, para você ficar andando com o braço para fora e bater na árvore, bater em galho, bater em poste. É inadmissível isso. Não pode. Oi, Suzana. Oi, Stefano. Tudo bem? Tudo bem. Suzana, qual é a sua avaliação para o terminal rodoviário de Jarinu? Olha, para o terminal rodoviário de Jarinu está faltando alguns pontos que a gente precisa mudar. Porque assim, começa, né, pelo buraco aqui, né, que pode estar estourando o eixo dos caminhões, os carros também, que às vezes passa aqui, o pessoal que mora aqui em cima. Uhum. Tem os horários de ônibus que eles sempre mudam sem aviso prévio e não faz atualização na página. Entendi. Aí a gente sempre acaba perdendo porque não tem mesmo onde está pegando informação. Às vezes entra lá dentro, até mesmo o funcionário às vezes não sabe informar porque ele não foi comunicado. Nossa. Então assim, se você tiver acesso às informações nas redes sociais da Fênix, né, do terminal rodoviário, você vê. Caso contrário, você vem aqui no horário que já está marcado, corre o risco de não existir mais horário, de terem mudado. Isso. E você perder o horário do serviço. Sim, porque ele já vem, já às vezes vem até escrito embaixo, uma letrinha minúscula, a gente custa conseguir ler, e eles podem mudar sem aviso prévio. Mas eu acho muito injusto isso com a população,
com os trabalhadores, porque eles acabam às vezes perdendo coisas importantes, né? Sim. Porque aqui tem muita gente que precisa da condução para estar rodando na cidade, nos bairros, perde horário de hospital, perde horário de trabalho, chega atrasado em casa, tudo por conta que não teve o aviso. E ainda de final de semana, pelo que você me relatou, final de semana acontece de não ter a linha, simplesmente Isso. não passa o ônibus. Não passa. Às vezes passa um só e a gente nem sabe qual que é o horário que vai passar. Aí você tem que ficar muito esperto. Se você precisar, você acorda bem cedo e vai pro ponto e fica lá. E seja o que Deus quiser. Se o ônibus passar, pega. Agora, para voltar embora, dificilmente você vai conseguir um ônibus. Numa cidade como Jarinu, que tudo é longe de tudo, em pleno 2024, não dá para acreditar que ainda estamos assim, com um terminal abandonado, com uma decadência de 70 anos no mínimo, não é verdade? Sim, verdade. Olha, através das redes sociais a gente tem conseguido fazer muita coisa. Muita coisa deu certo. Rotatória de Jarinu está fazendo, nós conseguimos retirar esse trator abandonado aqui no Pinhal, nós conseguimos fazer muita coisa através das redes sociais. Porém, chegamos num limite que a gente não está mais conseguindo prosperar. E eu não consigo mais aceitar a quantidade de vereadores que estão entrando e saindo na Câmara Municipal sem conhecimento, sem bagagem, sem estudo, sem condições de fazer alguma coisa pela nossa cidade. Eu vejo prefeitos, cada ano, cada gestão que passa, uma pior que a outra. Nós não estamos progredindo, nós estamos em declínio, em decadência. Então não adianta mais eu ficar aqui só reclamando e falando nas redes sociais. A partir de hoje eu estou me colocando como à disposição de vocês, como pré-candidato a vereador de Jarinu. Então eu conto com vocês. Estou também apoiando o Dr. Wagner Tegon, que é uma pessoa de bem, uma pessoa que eu confio e acredito. E juntos nós vamos conseguir mudar a história de Jarinu. Mas para isso eu conto com vocês.